Bora, bora, bora para mais uma live, nossa live número 4 de 2026. Bom dia, eu sou a professora Carol Nassar, professora de redação com experiência em banca de correção. Ensino professores e estudantes, redação de Enem, vestibular e concurso. Hoje nós vamos falar aqui a respeito da competência 4, que é uma competência que sofreu mudanças aí nessa nova correção de redação do Enem. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a falar sobre isso. Vamos lá? Lembrando que se alguém precisar sair ou se alguém perdeu esse evento ao vivo, a gravação estará disponível no YouTube para vocês. Depois eu vou mandar o link nos grupos de WhatsApp. Bora, bora, bora começar então. Fala para mim, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Eu vou compartilhar o meu material e eu não vou olhar o bate-papo no momento em que o material estiver compartilhado, para não perder o raciocínio aqui durante a explicação. Mas, se houver dúvidas, no final da aula eu vou abrir para as perguntas e hoje o nosso foco, tá, é sobre a competência 4. Vamos lá. Bahia, Cuiraçá, Norte Baiano, conheci o trabalho há 3 anos. 3 anos, Eliene. Olha só, bastante tempo, hein? Bastante tempo que você me acompanha. Igor. Bora, bora, bora. Bom dia, Igor. Vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, tudo sobre a competência 4. Então, conforme eu falei, todo sábado, gente. Antes as nossas lives elas eram às 9 da manhã. Agora as lives eu mudei o horário, tá? Para as 10 da manhã, para ficar mais fácil para mim e para vocês também. Vocês não precisam acordar tão cedo para me acompanhar aqui. Vamos lá, live número 4 de 2026. Todas as lives, o meu trabalho, né? Ele tem um patrocínio, tem um apoio da E-Correção. A E-Correção é um hobby completo de gestão educacional pensado para professores autônomos, cursinhos e escolas que trabalham com correção de redação. Então, eu cadastro corretores dentro da plataforma que corrigem as redações dos meus alunos, porque, conforme vocês sabem, eu não ensino só professores, eu ensino estudantes também que estão se preparando para o Enem, vestibulares e concursos. Bora falar aqui sobre a competência 4. Gente, espero que dê, né, que esteja, tá visível aí para vocês a grade específica de correção. Vamos lá, isso aqui é a grade específica da correção antes de 2025. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui para que a gente possa entender o que que se avalia dentro da competência 4 e qual que foi a mudança, tendo em vista as alterações aí dentro da competência. É importante a gente enfatizar aqui que os critérios, eles não mudaram. A competência 4 ela continua avaliando o uso de conectivos. Algumas características da avaliação da grade de correção, algumas características é que sofreram alterações. Então, vamos dar uma olhada aqui na grade específica da competência 4. Vamos lá. Então, vamos lá. A grade, ela sempre vem em níveis. Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O que que é o nível 5? É quando o aluno alcança os 200 pontos na competência 4. Que é o nível 4 quando o aluno alcança 160 pontos na competência 4. Nível 3 quando o aluno tira 120 pontos na competência 4. Nível 2 80, nível 1 40, nível 0 é nota 0 mesmo, né? E aí, antes das mudanças, prestem atenção, eu vou explicar aqui essa grade antes das mudanças, até 2024, tá? Para que o aluno tirasse 200 pontos na competência 4, né? A competência 4 ela avalia três coisas, três características. Eu sugiro, né, que vocês tenham aí um papel, uma anotação aí, pegue uma caneta para anotar, porque eu vou falar bastante coisa e eu vou falar tomando café, tá? Porque eu gosto de café, café no copo americano. Eu tenho uma irmã que fala que
O jovem empreendedor atual, ele toma café no copo americano. Eu vou tomar café aqui enquanto eu falo com vocês. Bora, bora, bora. Então, a competência 4 ela tem três características, tem três coisas que a gente olha. Carol, de onde que você tirou isso, essas três coisas? Eu não tirei isso de lugar nenhum, tirei isso da grade aqui de correção, tá? Presença de elementos coesivos, no caso aqui, presença expressiva de elementos coesivos intra e interparágrafos, raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Então, a condição para o aluno tirar 200 pontos na competência 4 são três critérios: presença de elementos coesivos, não haver, pode haver raras, né, repetições e sem inadequação. Então, basicamente, a competência 4 ela gira em torno de três características: ausência ou presença de elementos coesivos, se tem ou não tem. Se tem ou não tem repetição, e se tem ou não tem inadequação. Então, inadequação, repetição, ausência ou presença de elementos coesivos. Então, a competência 4 ela gira em torno dessas três características. E se você é professor de redação, se você corrige para alguma plataforma, se você dá aula de redação, essas três coisas, esses três tópicos, eles precisam estar muito claros na cabeça de vocês. Eu já vou dar um spoiler. Hoje eu vou abrir aqui duas redações para a gente corrigir na competência 4. Então, essa live aqui não é um negócio que eu venho aqui e falo 10 minutos e acabou. Não, eu vou falar das características e depois eu vou mostrar isso dentro da redação do Enem. Então, se precisa saber dessas três coisas: presença ou ausência, né? Se tem repetição e se tem inadequação. É isso que você vai olhar. É isso que você vai olhar na redação para corrigir a competência 4. Só que para o aluno alcançar aqui os 200 pontos no nível 5, vamos falar aqui agora da grade específica antes da mudança. Precisava ter uma presença expressiva de elementos coesivos intra e interparágrafos. O que é intra? Dentro dos parágrafos. O que é inter? Fora dos parágrafos. Quando o aluno está começando o parágrafo, ele coloca um conectivo ali bem no início do parágrafo. Por exemplo, na conclusão, o aluno começa ali com portanto. Essa é a presença interparágrafos. E intra é dentro dos parágrafos ali, entre os períodos, ou dentro do período. Ele coloca uma conjunção ali, enfim. Então, aqui, presença expressiva. Raras ou ausentes repetições. Não tem que ter repetição. Geralmente, nas redações também não tem repetição. E essa palavra raras aqui, lembrando, gente, que o aluno pode repetir termos da frase temática. Então, vamos pensar aqui, 2025, o tema foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Ele pode repetir envelhecimento, ele pode usar sinônimos para envelhecimento, né? Claro que não vai ser uma repetição excessiva, cansativa, né? Mas ele pode repetir. Repetição de palavra temática, palavras-chave do tema, é perdoável, o aluno pode, até porque isso mostra que ele está ali compreendendo, que ele compreendeu o tema, que ele está falando adequadamente sobre o tema da redação. Então, não tem problema se ele repetir. Se for da frase temática, ele ainda consegue alcançar os 200 pontos aqui na competência 4. E não pode ter nenhuma inadequação. Por exemplo, o aluno usou o onde de maneira incorreta. Já vi redações em que, no lugar do portanto, ali para iniciar a conclusão, o aluno usou contudo. E não era contudo ali que eu falo, aquele conectivo de oposição, sinônimo de mais, porém, né? E o aluno, em vez de colocar um portanto ali, colocou contudo. Então, isso é um uso inadequado do conectivo. E a redação dele pode estar maravilhosa, pode estar sem repetição, presença expressiva, ela é mais do que constante. É quando ela aparece em todos os momentos do texto, dentro, fora dos parágrafos e de maneira variada, né? O aluno ele tem um a palavra repertório que eu vou usar, repertório no sinônimo, no sentido de haver conectivos variados. Tem aluno que às vezes traz uma presença ali expressiva, traz ali em todos os momentos do texto, desde a introdução até a conclusão,
dentro, fora dos parágrafos, e às vezes não é tão variado. Ele começa a repetir. Quando começa a haver muita repetição, não estou falando aqui de repetição da frase temática, repetição de conectivos mesmo, dessa forma, excessivamente, aparece ele várias vezes em vários parágrafos, né? Aí a nota dele vai cair. Aí, até 2024, nós tínhamos essa observação aqui embaixo, tá? Ela está muito pequena e eu sei que vocês sabem, né, dessa observação. Dois operadores interparágrafos em algum momento do texto. Então, é quando o aluno colocava, além disso, no segundo argumento, e colocava, por exemplo, portanto, na conclusão, isso basta, né? Dois operadores interparágrafos, operadores argumentativos interparágrafos, para alcançar os 200 pontos. Isso aqui era uma condição até 2024. E aqui, 160 pontos. Quanto que ele tira 160 na competência 4? Presença constante de elementos coesivos, intra e interparágrafos, poucas repetições, poucas inadequações. Então, para 160, aceita-se que tenha alguma inadequação. Para os 200 aqui, não se aceita nenhuma, né? Nenhuma inadequação. Não pode ter inadequação. E aí, tem aqui também uma observação, né? Operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto, né? Então, aqui, em pelo menos um momento do texto. Se o aluno, sei lá, não colocou, portanto, na conclusão, não colocou nenhum conectivo no primeiro argumento, mas colocou, além disso, no segundo argumento, né? Colocou um operador argumentativo interparágrafo. Se ele coloca um operador argumentativo interparágrafo, ele conseguia ficar ali no 160. Essa era uma condição, né? Para os 200, tem que ter dois operadores argumentativos interparágrafos. Só que isso era até o ano de 2024, né? O que aconteceu em 2025? Essas observações aqui, elas saíram da grade específica de correção. Vamos ver aqui, para o aluno tirar 120, presença regular de elementos coesivos, intra ou interparágrafos, algumas repetições, algumas inadequações. Então, para o 120, tem que obedecer a isso aqui, tem que estar dentro aqui desses critérios. E aí, para 80 pontos, presença pontual, eu não vou ler tudo não, tá? Não vou ler tudo não, porque eu sei que vocês já conhecem isso, mas eu quero fazer a observação aqui do monobloco, né? O que é um texto monobloco? Quando ele não tem a divisão de parágrafos. E aí, às vezes, ele faz um texto com um parágrafo só e coloca a introdução. A gente até consegue perceber a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, mas ele não divide isso em parágrafos. Esse é o texto em monobloco. E o texto em monobloco, ele não pode passar aqui dos 80 pontos. Você não pode dar mais de 80 pontos. Ah, mas e se tiver uma presença expressiva de conectivos? Não importa. Pode haver uma presença expressiva de conectivos. Às vezes o texto está lindo, sem repetições e tal, mas é monobloco. Aí ele não vai passar aqui dos 80 pontos, tá? E aqui no 1 é quando tem uma rara presença de conectivos, que é quando a redação é muito ruim. Quando nós estamos em sala de aula, ensinando o aluno, dando aula de redação, ensinando passo a passo ali, eu sempre ensino para os professores do meu curso os 9 passos para o 1000, ele aprende corretamente, então a redação do aluno que está aprendendo, a redação do aluno que tem um bom professor de redação, vai ficar aqui nos 200, nos 160, nos 120. Esses casos aqui de monobloco, de presença rara de elementos coesivos ou de ausência de articulação, que é quando o aluno tira zero na competência 4, isso aqui a gente não se depara muito com esses casos. No Enem, você pode se deparar eventualmente? Sim. Nas plataformas, pode acontecer? Pode, mas não é comum o aluno ficar nessa faixa de nota. Ele fica nessa faixa de nota quando ele não tem um acompanhamento adequado, não tem um acompanhamento ali muito bom de um professor de redação, tá? Inclusive, as redações que os dois exemplos que eu trouxe estão nessa faixa aqui de notas, tá? De 200 e 160, que é o mais comum. A gente vai se deparar mais com esses casos de 200, 160, 120.
Esses casos aqui a gente precisa saber. Se você vai corrigir para o Enem, você precisa saber. Se você trabalha para uma plataforma de correção, você precisa saber tudo, tá? Mas para o professor que está ali na sala de aula ensinando, ele precisa dominar essas três faixas aqui de notas. Aí, beleza, até 2024, essas exigências eram colocadas aqui, olha, no nível 5 e no nível 4. O que que aconteceu em 2025 com a nova correção? Agora eu vou mudar de slide aqui, espero que o meu slide mude. Aqui, em 2025, a mudança na competência 4 é que essas duas exigências que estavam aqui, elas foram retiradas. Então, se você não esteve lá na formação oficial dos corretores do Enem, saiba que o que que mudou na competência 4? Apenas essa exigência aqui, tá? Agora não é mais, isso aqui não é mais condição. E nem faz sentido se a gente for pensar bem. Não faz sentido exigir isso do aluno. Por quê? Às vezes, dentro dos parágrafos lá, a coesão ela tá ruim. E aí, só porque ele colocou lá fora do parágrafo um portanto, além disso, isso não faz muita diferença na nota dele, se dentro dos parágrafos a coesão ela não estiver boa. Então, é bobagem ficar cobrando isso. Vestibulares da USP, VUNESP, Unicamp não ficam se apegando a isso. Ah, é obrigatório colocar dentro dos conectivos os operadores argumentativos e ainda dava lá uma lista de operadores argumentativos que eram válidos. Isso por si só não garante a coesão no texto. Isso por si só não é suficiente para a gente dizer se o aluno ele domina ou não a coesão ali dos conectivos, tá? Tá claro até aqui? Agora eu vou ver se tem alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa grade específica aqui? Agora eu vou para o bate-papo, agora eu vou olhar para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa grade específica aqui? Porque agora eu vou abrir duas redações para mostrar isso. Para 2025, estive trabalhando a redação modelo Enem na terceira série no ensino médio, fui lotado na série, a redação do Enem será cobrada em cada simulado bimestral da escola. Como faço? Tá, eu vou tirar essa sua dúvida depois, no final da aula. Antes de ir para a correção de redação, alguém tem alguma dúvida a respeito ali da grade da competência 4? E eu sei que alguns professores ficam se perguntando, como eu sei quando é presença expressiva, constante e regular, né? Expressiva está em todos os momentos do texto, dentro e fora dos parágrafos. Constante, ela aparece ali também, mas o aluno começa a falhar, não é em todo momento. E a regular tem a presença, mas ela não é constante. Quando que a gente percebe isso? Corrigindo redações, corrigindo várias redações. Na sala de correção, a gente corrige várias redações, a gente corrige redação toda semana, uma por semana, e aí a gente vai assimilando. Lembrando que isso também a gente avalia isso em relação ao número de linhas, se está constante, se está expressivo, se está regular. O manual do corretor não vai te dar uma quantidade para você ficar contando, e nem convém a gente ficar contando conectivos ali. No decorrer da experiência, a gente vai percebendo quando está expressivo, constante e regular. Quais conectivos eram aceitos e agora não são mais? A lista para falar se era operador argumentar, não tem isso, tá? De quais conectivos eram aceitos e agora não são mais. O que não pode ter é inadequação. Não existe isso de, dá uma lista, vamos fazer uma lista de conectivos para falar quais eram aceitos e quais não eram mais. O que que é confuso sobre isso na competência 4? Por exemplo, tinha professor que não gostava da palavra segundamente, por exemplo, para falar do segundo argumento. Em vez de usar além disso, ademais, eu vou usar o meu aluno vai lá e coloca o segundamente. A banca aceita o segundamente. Tem professor que não gosta. Não é o meu gosto. Se a banca aceita, eu tenho que considerar isso na redação do aluno. Era essa discussão que tinha. A priori, a posteriori, tinha muito isso, de isso aí não vai ser considerado operador argumentativo. Ficava-se muito nessa questão. Agora não tem mais isso.
Agora você vai olhar se o uso está adequado ou se o uso não está inadequado. O aluno, se ele quiser colocar lá no primeiro argumento, em primeiro lugar, inicialmente, em primeiro plano. Ah, Carol, mas eu sou professora e não gosto do em primeiro plano. Não, não é o seu gosto. O em primeiro plano é tão válido quanto primeiramente, quanto inicialmente, e você tem que considerar. Você não deve proibir o aluno de ficar utilizando essas palavras por causa do seu gosto pessoal, senão você vai ficar prejudicando o aluno na redação. Ah, eu não, eu prefiro que no segundo argumento o aluno coloque além disso, ademais. Beleza, eu também falo para os meus alunos que colocar além disso, colocar ademais é muito melhor do que colocar segundamente. Eu, Carol, não gosto do segundamente, mas se o aluno quiser utilizar na redação do Enem, eu não posso levar isso para o lado pessoal e tirar ponto do meu aluno porque dentro ali do manual do corretor, dentro das regras, a banca aceita. Então, essa a gente tem que abandonar isso de querer uma lista de conectivos que pode e que não pode. Deixa eu ver aqui. Uma vez eu vi uma professora, tenho recebido muito isso no meu Insta, o professor que proibiu, o professor que falar que na gramática normativa ou nesse sentido tem um valor conclusivo. Não, nunca vi isso. Tá certo? Eu nunca vi em nenhuma gramática isso. A professora mostrou a gramática, mostrou o autor, Segala, Sacone. Para mim, para o professor falar, ele tem que provar. Não provou, para mim, não tem valor. Mas independente da gramática, tá? A gente tem que pensar também que o Enem, às vezes ele vai concordar com a gramática, às vezes ele vai discordar da gramática. Por isso é preciso estar por dentro do que o Enem considera na competência 1, em relação às normas gramaticais, do que o Enem considera na competência 2 para as normas gramaticais, na competência. Ah, desculpa, norma gramatical é só na competência 1. Por isso a gente tem que estar por dentro de tudo que o Enem orienta em relação a todas as competências, para a gente não errar. Se eu me disponho a ensinar o aluno a corrigir redação como no Enem, ou eu tenho que participar do treinamento oficial, ou eu tenho que buscar um curso para eu ficar atualizado. Porque tem muita gente falando bobagem na internet também. Todo dia na minha caixinha de perguntas eu desminto alguma coisa de algum professor. Então, Arley, é, nossa, está passando uma moto barulhenta aqui. Warley, eu não vejo nesse sentido como um conectivo de conclusão. Eu jamais falaria para um aluno meu usar o nesse sentido como conclusão. Agora, respondendo aqui a pergunta da Regiane, a gente não vai penalizar ali, será que meu aluno usou segundamente, vou tirar ponto, isso é aceito ou não, né? O segundamente, ele é aceito. Se o aluno quiser colocar para o primeiro argumento, inicialmente, de início, em primeiro lugar, em vez de colocar nesse sentido, ele pode, já podia antes, inclusive, e muitos corretores confundiam essa questão de uso de operador argumentativo. Se o aluno quiser colocar segundamente, além disso, ademais, para o segundo parágrafo, para o segundo argumento, ele pode. Na conclusão, ele pode usar, portanto, desse modo, assim, não tem problema ele usar, ele pode usar. A gente vai corrigir as inadequações, sem levar para o lado pessoal. Eu não gosto de tal conectivo, vou proibir meu aluno. Você não tem que proibir o seu aluno se é válido, se a gramática aceita. E uma coisa que eu tenho visto que me deixa muito triste hoje na internet é: ai, não pode começar a redação com a palavra atualmente. Espera aí. Se ele quiser trazer um dado estatístico e quiser colocar a palavra atualmente, atualmente, os números de violência contra a mulher têm crescido de maneira expressiva na sociedade brasileira, conforme dados da revista tal, e aí ele vai lá e traz o dado. Qual o problema dele usar atualmente? E aí eu vejo um monte de gente na internet de maneira, pegando essas palavras e colocando de maneira isolada nos posts, não começa a redação com isso, não começa a redação com aquilo. Peraí, a gente tem que olhar o uso da palavra dentro de um contexto. E eu vejo que tem professor que tem se esquecido disso e está olhando ali de maneira isolada. E são posts que têm muitas curtidas na rede social. Vocês nunca vão ver um post assim no meu Instagram, porque toda palavra deve ser analisada dentro de um contexto.
É obrigatório ter conectivos inter e intraparágrafos? Houve mudança em relação aos interparágrafos? Então, saiu da grade aquela parte que fala que é obrigatório ter dois conectivos interparágrafos, obrigatório para chegar aos 200 pontos, né? Não é mais obrigatório ter o Inter. Só que, como que eu vou ensinar o meu aluno? O que que eu vou falar para o meu aluno? Eu vou falar para o meu aluno continuar colocando, porque para que a presença seja expressiva, tem que colocar dentro e tem que colocar fora dos parágrafos. Então, não é a obrigatoriedade ali para chegar aos 200 pontos, mas tem que ter para que seja expressivo. Então, eu vou continuar pedindo para que o meu aluno coloque. Concordo com você. Obrigada, Renato. Concordo. Beleza. Agora eu vou abrir aqui uma redação que tirou 200 pontos. Vamos lá. Gente, eu vou ler com vocês aqui uma redação, nota 1000, que tirou 200 pontos na competência 4, e depois eu vou ler aqui uma redação que tirou 160 pontos na competência 4. Vamos lá. Essa redação aqui, o tema dela é a herança dos povos africanos. Da obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, a representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância da etnia africana na formação populacional do país. Contudo, apesar da indiscutível relevância da cultura advinda dos negros para a construção cultural da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada, visto que suas contribuições culturais são omitidas no meio social. Logo, perante esse entrave, cabe a análise da estagnação estatal e da negligência educacional. Aqui é desse, né? Mas eu peguei a redação do jeito que ela estava, tá? Eu não gosto de ficar alterando a redação do aluno, eu gosto de colocar do jeito que ele escreve. Diante desse panorama, é perceptível a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Nesse viés, a partir de 1888, isso que também foi um equívoco do aluno, esse M aqui, dada a promulgação da Lei Áurea, responsável pela abolição da escravatura, os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente em virtude da ausência de ressarcimento dos seus direitos civis por parte do governo. Sendo assim, como reflexo desse fato histórico, o Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente ao não proporcionar políticas eficazes, uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas, como as danças tradicionais no ambiente social, a exemplo da falta da disseminação de festivais africanos pelo território, em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de culturas privilegiadas como a europeia. Por conseguinte, as práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas, tornando-as vítimas de discriminação, como o racismo, anulando suas identidades étnicas. Em suma, a omissão estatal é um fator agravante da problemática retratada. Gente, vamos analisar aqui parte por parte, tá? Eu vou falar de competência 4. Hoje eu não vou falar de competência 1. Não vou falar de 2, 3, 5. Foco aqui é a competência 4. O aluno, né, quando eu vou ensinar os 9 passos para o 1000, eu costumo dividir aqui, né? Aqui está a contextualização, aqui está a tese, embaixo está o argumento. Argumento não é tese. Estagnação estatal, primeiro argumento. Negligência educacional, segundo argumento, né? Quando ele passa de um período para o outro, tem conectivo aqui, ó. Contudo, não, pode outra cor aqui.
Vamos pôr de roxo. Logo, ó, quando ele sai da contextualização e vai para a tese, tem um conectivo aqui, tem outros, tá? Eu não vou mostrar todo, vou mostrar os principais aqui para a gente perceber essa presença expressiva. Quando ele sai da tese e vai para o argumento, tem. Aí, dentro aqui do período da tese, ele usa bem os conectivos, olha, ele sabe usar o visto que. Ele usa para fazer retomada, né, perante esse entrave. E aí, quando chega no argumento, ele começa com conectivo também, tá? Aqui em 2024 era um operador argumentativo interparágrafo válido, por quê? Porque ele está estabelecendo uma conexão entre o parágrafo anterior e esse. Essa obrigatoriedade aqui, olha, isso aqui não é mais obrigatório. Esse esse operador argumentativo interparágrafo, válido não é mais obrigatório. Inclusive, ele pode tirar o diante desse panorama, se ele quiser, ele pode colocar primeiramente, né? Pode colocar primeiramente, ou pode colocar diante desse panorama. Tem presença expressiva nessa redação? Tem. Quando ele começa o primeiro argumento, ele já põe aqui, vou arrumar aqui, vou pôr desse. Ele já põe aqui o operador, aqui é o anúncio do argumento. O que ele prometeu falar aqui? Estagnação estatal. Aí ele anuncia o argumento, ele já começa com conectivo. Aí ele passa aqui para um repertório, né? Ele escolhe aqui falar da promulgação da Lei Áurea. E o que ele faz? Entre o anúncio do argumento, entre o anúncio do argumento e quando ele vai falar de repertório, ó, tem outro conectivo aqui. Aí, aqui vem a explicação, né? O que ele prometeu falar de fragilidade governamental. E quando o aluno fala de fragilidade governamental, quando ele fala de negligência governamental, na explicação, no aprofundamento, ele tem que responder a seguinte pergunta: o que o governo está deixando de fazer que o governo está sendo negligente? Então, está aqui a negligência governamental. Aqui está o parágrafo em que ele aprofunda aqui a explicação. Só que, olha, quando ele sai aqui do anúncio do argumento e vem trazer o repertório, olha o conectivo aqui. E quando ele sai aqui do repertório e vai explicar, tem outro conectivo aqui, olha. E quando ele vai concluir o parágrafo, tem outro conectivo. Então, o conectivo ajuda a organizar as ideias aqui, olha. Cada um dos parágrafos da redação tem início, meio e fim. E a gente consegue perceber de maneira muito clara por causa desse bom uso de conectivos. Então, essa é a presença expressiva. Mas, Carol, presença expressiva é só isso. É só quando ele vai passar de uma parte para outra, né? Então, quando eu falo que, quando eu ensino os 9 passos para o 1000, é que tem 3 passos aqui na introdução, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 passos no desenvolvimento, né? E aí, entre um passo e outro, ele coloca os conectivos. Só que não é só entre um passo e outro, né? A gente tem os conectivos de sequenciação, né? Esses aqui que garantem a sequência, quando eu saio de um passo e eu vou para o outro passo. E a gente tem os conectivos também que evitam a repetição. Então, por exemplo, aqui usou estagnação estatal. Beleza. Aí aqui ele não repetiu estagnação estatal. O que ele trouxe? Fragilidade governamental, olha. Então, aqui está evitando a repetição, né? Quando eu vou avaliar se tem ausência ou presença expressiva, eu estou prestando atenção nesses conectivos aqui. Se ele está colocando aqui, olha. Quando eu vou olhar a repetição, eu olho isso daqui, ó. Aqui ele trouxe estagnação estatal, depois ele trouxe fragilidade governamental, né?
Aqui ele trouxe herança dos povos africanos, e para variar, aqui ele trouxe valorizar a herança proveniente da África. Então, aqui ele usa um sinônimo. Então, isso também é avaliado na competência 4 lá na parte de repetição. Olha, aí ele fala: Estado negligencia. Por que Estado negligencia? Porque ele não vai repetir aqui estagnação estatal, não vai repetir fragilidade governamental. Então, ele fala aqui que o Estado negligencia a cultura, tal, tal, tal. Aí ele explica, né? Então, ele evita a repetição. Aqui ele usa a omissão estatal. Ó, como esse estudante tem um vocabulário bom. Omissão estatal. Omissão estatal, fragilidade governamental, estagnação estatal. Olha, aqui está evitando o quê? A repetição. Então, a gente não tem repetição nessa redação, né? Tem presença expressiva. Essa presença expressiva tá. Vamos pensar aqui, presença expressiva interparágrafo. Tem aqui que ele usa o trocin, que é o sinônimo de. Além disso, tem aqui presença expressiva interparágrafo. Agora, tem presença expressiva dentro do parágrafo? Tem, eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Não vou mostrar do texto inteiro, não, porque eu não quero ficar aqui até a hora do meio-dia. Meio-dia eu vou almoçar. Mas tem presença expressiva aqui, ó, na introdução, né? Tem mais aqui, eu que não estou circulando todos. Tem presença expressiva no parágrafo de desenvolvimento? Tem, eu já achei vários aqui. Tem mais aqui, deixa eu ver. Aqui, por conseguinte, olha, para avisar que está trabalhando consequência, né? Por conseguinte, tem mais aqui. Eu não vou fazer tudo, não, que nem é a minha intenção, tá? Mas só para mostrar que está expressivo aqui na introdução, dentro dos parágrafos, está expressivo no desenvolvimento, dentro dos parágrafos. Está expressivo aqui nesse argumento também, tá? Daqui a pouco eu quero mostrar um caso de 160. Tem aqui também na conclusão. Então, quando fala interparágrafos, é aqui. Para o aluno tirar 200, a presença tem que ser expressiva dentro e fora dos parágrafos. Então, você vai continuar aqui, olha. Vai continuar pedindo para o aluno colocar aqui, aqui no segundo argumento. Vai continuar pedindo para o aluno colocar aqui no primeiro argumento. E vai olhar aqui dentro, né? Só que você não olha só se tem um conectivo aqui, você olha também se tem repetição, se ele usa sinônimos. Então, eu já mostrei aqui para vocês alguns sinônimos. Olha, estagnação estatal, fragilidade governamental, tá? Omissão estatal, né? E aqui no parágrafo de baixo, o que que ele prometeu aqui? Negligência educacional. E aí, para evitar a repetição, o que que ele usa aqui? Impacto da ineficiência educacional. Olha, ele usa isso daqui para evitar a repetição. Então, isso aqui também é um ponto positivo para ele na competência 4. Ele não vai ficar repetindo palavra dentro da redação, né? E aqui, muito importante ensinar também que na conclusão, na proposta de intervenção, olha, ele começa aqui: medidas necessitam ser tomadas para mitigar os desafios supracitados. Beleza. Olha, o assim para começar um outro período. Dever do Ministério da Cultura, órgão responsável por administrar a preservação cultural brasileira, incentivar mediante eventos. Eu preciso de um conectivo aqui para avisar o corretor que eu estou no meio modo. Pode ser mediante, pode ser por meio de. Tem que falar para o aluno da importância dos conectivos nos elementos da proposta de intervenção. Por meio de, mediante. Aí, de modo igual, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável por assegurar a educação nacional, inserir os estudos africanos na grade curricular, mediante a criação. Carol, mas espera aí, apareceu uma repetição aí do mediante, né? Eu vou tirar ponto? Não. Por quê?
Lembra que lá na grade específica para os 200 pontos são permitidas raras repetições. Então, o aluno, o tempo todo, ele foi impecável no uso de conectivos. Ah, tem uma repetiçãozinha aqui, ele vai continuar com 200, porque ele fez um bom trabalho. Foi só uma vez que ele repetiu aqui, olha, mediante no mesmo parágrafo, né? Ele continua aqui, ó, com a constância dele, nesse sentido, né? De igual modo, olha, ele está usando aqui, né? E aqui também não tem repetição de palavras, tem só essa, mas beleza. O tempo inteiro ele foi impecável. Então, isso aqui, esse mediante vai entrar lá no casos de raras repetições, tudo bem, ele repetiu uma vez aqui, então ele vai continuar nos 200. E não tem inadequação. Se ele, sei lá, no lugar do portanto aqui tivesse um tudo, aí seria um caso de inadequação, mas não tem inadequação. Ele sabe usar corretamente os conectivos. Então, essa redação aqui, ela é 200 pontos na competência 4, tá? Pessoal, antes de passar para o próximo exemplo, agora a gente vai ver um exemplo que o aluno não tirou 200 na competência 4. Vocês têm, alguma dúvida? Deixa eu parar de compartilhar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa, já são quase 11 horas, eu nem percebi. Tem dúvida, gente? Deixa eu ver aqui no bate-papo, que eu já vou passar. São muitos detalhes, mas para quem corrige toda semana na sala de correção, ou quem está acostumado a corrigir Enem por vários anos, acaba assimilando. São muitos detalhes quando você está começando, quando você está se deparando com várias informações, mas depois, quando você cria o hábito de corrigir para a plataforma, ou corrigir dos seus alunos, aí você vai assimilando. Eu também tive dificuldade no começo para assimilar, quando eu estava aprendendo a corrigir conforme esses critérios. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai melhorando nisso. Então, quer dizer que agora o aluno pode tirar 200 pontos na competência 4, mesmo sem a presença de interparágrafos? Se ele tirar todos os interparágrafos, aí não vai ter presença expressiva. Então, ele tem que continuar colocando. O que a gente não pode ele não colocou aqui o nesse sentido, ele colocou o primeiramente. Tudo bem, é presença expressiva. Essa era a confusão de antes, essa era a discussão de antes, mas ele vai continuar colocando os conectivos. Ao por conseguinte também. Ah, sim, Renato. O por conseguinte, acho que eu falei depois, só que você tinha percebido primeiro que eu. Beleza, agora vamos ver a redação que tirou 160. Vamos lá. Aqui é de um tema desse ano, tá? Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Na obra cinematográfica Divertidamente 2, Nostalgia é uma personagem retratada como uma idosa que acumulou diversas experiências ao longo da vida, porém atualmente permanece isolada, cercada apenas por lembranças do passado. Na realidade brasileira, isso se evidencia quando as visões acerca do envelhecimento na sociedade brasileira violam os direitos da população idosa. Nesse sentido, torna-se sempre prescindível, que acredito que o aluno, a aluna quis dizer imprescindível, discutir sobre a ineficiência estatal e o silenciamento mediático que prejudicam a plena harmonia coletiva. Diante disso, em primeira análise, vamos pensar aqui na introdução, tá? Tem uma presença aqui de conectivos nessa redação? Tem. Lembrando que você não pode permitir, tá, que o excesso de erros de língua portuguesa faça com isso. Aqui é uma coisa que pega os corretores, tá? Você não pode permitir que a presença de vários erros de língua portuguesa faça você achar também que
que não existe coesão ou que a coesão também está precária. Uma coisa são os erros gramaticais. Então, aqui ela erra em colocar com letra maiúscula a obra cinematográfica e tem vários erros de língua portuguesa nessa redação, mas tem um uso aqui de conectivos. Ela tem uma presença aqui expressiva. Isso. Quando ela vai passar aqui para os argumentos, tem presença de conectivos. Então, não posso achar que não tem ou que a redação toda está ruim por causa dos erros gramaticais. E aí, interparágrafo tem aqui, olha, diante disso, além disso, portanto, né? Vou continuar a leitura aqui. Peraí, eu já li esse parágrafo aqui, galera, do argumento todo? Pessoal, respondam para mim, por favor. Eu só li o primeiro parágrafo. Você só leu o primeiro parágrafo. Obrigada a você que respondeu. Vou passar para o segundo agora. Diante disso, em primeira análise, olha, apareceu conectivo aqui. É preciso observar o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente pela terceira idade. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. No entanto, a inércia governamental direcionada a tais pessoas não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades como a desvalorização da qualidade de vida na velhice. Acerca disso, olha o disso fazendo a retomada. Nota-se que a postura do Estado é de negligência no que se refere às perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, visto que a saúde física e mental dos idosos são prejudicadas pela falta de espaços adequados, como abrigo de idosos para acompanhamento apropriado desse grupo, ou desse grupo retomando idosos aqui. Dessa maneira, ao não regulamentar corretamente esse setor, o Estado alimenta uma cultura de abandono à população idosa, onde, aqui tem um uso errado, olha uma inadequação aqui, onde os idosos passam a desenvolver doenças como a depressão, em razão da solidão e da falta de apoio. Além disso, é evidente afirmar que o silenciamento midiático atua como um fator agravante dessa problemática. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado como instrumento de democracia não deve ser usado como ferramenta de opressão. Nesse contexto, e aliado ao descaso demonstrado pelos meios midiáticos no que se refere de perspectivas acerca do envelhecimento, algo percebido pela ausência de representatividade do tema. Em novelas, filmes e séries, cidadãos brasileiros, condicionados a reproduzirem o comportamento da mídia, passam a ignorar esse problema e a tristeza vivenciada pelos idosos e, infelizmente, naturalizada pela sociedade. Portanto, são evidentes os fatores que sustentam a difícil realidade brasileira no que tange às perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Com isso, o governo federal deve, então, criar espaços adequados com abrigo de idosos para acompanhamento apropriado desse grupo por meio de verbas. Essa medida terá o objetivo de possibilitar ambientes que acolham corretamente a população idosa. Ademais, cabe à mídia, no papel de principal formadora de opinião, atuar na conscientização da população acerca da valorização dos idosos em ambientes vulneráveis, por meio da inserção do assunto em novelas, filmes e seriados. Conflito, aqui não é conflito, aqui ele quis dizer o seguinte, com o fito, que é com o objetivo de, ou poderia usar também a fim de. Esse conectivo é importante, é muito importante falar dos conectivos da proposta de intervenção, a fim de, com o objetivo
D. É muito importante falar dos conectivos da proposta de intervenção, que esses conectivos fica fácil para o corretor saber se está na finalidade, se está no meio modo, enfim. De modo que o tema alcança relevância nacional e a cidadania aparente, mencionada por Dimenstein, seja superada. Gente, aqui, na verdade, ele nem citou Dimenstein. O que que acontece? Tem presença expressiva de conectivos aqui. Todo mundo concorda que tem? Tem dentro, ó. Ele usa em todos. Ó. Aqui ele poderia ter colocado, se ele quisesse também trocar o diante disso. Tirar o diante disso e deixasse só em primeira análise também é válido. A gente tem, fora dos parágrafos, interparágrafo aqui, tem. Dentro dos parágrafos também temos, temos uma outra repetição ali que para mim é rara. Só que apesar de ter presença expressiva, essa redação vai chegar a 200 pontos? Não, por quê? Porque tem uma inadequação aqui. O onde foi utilizado de modo errado. O Estado alimenta uma cultura de abandono na população idosa, onde os idosos passam a desenvolver doenças como a depressão. O onde é uma inadequação, e para os 200 pontos na competência 4, não pode ter inadequação. Então, essa redação ela vai tirar 160 pontos na competência 4, mesmo tendo uma presença expressiva, porque 160 pontos na C4, ainda que haja uma presença expressiva, expressiva, motivo, inadequação no uso da palavra onde. Então, essa daqui vai tirar 160, e aquela que eu li anteriormente, ela vai tirar 200. Pessoal, então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu já vou encerrar. Deixa eu ver o bate-papo. Não apareceu mais. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso encerrar? Sábado que vem teremos outra live. Ainda não defini o tema. Assim que eu definir o tema, eu vou colocar lá no grupo. E vocês também podem sugerir temas para as lives de sábado. Ah, o horário vai ser às 10 da manhã, tá? Quero saber sobre a sala de correções. Sala de correção vai começar dentro do curso A Prova do Santo Ano, dia 16 de março. Eu envio a redação antes, os alunos do curso corrigem e depois eles me assistem, dando a nota na redação. Ela funciona dessa maneira. Ela corre de fevereiro até novembro. Não tenho perguntas, adorei a aula. Gente, Igor, obrigada. Gente, ficou claro? Eu gosto também sempre que vocês coloquem no bate-papo como que foi a aula, se ficou claro, porque se não ficou claro, eu tenho que melhorar na próxima vez que eu for falar de novo da competência 4. Vocês entenderam, não entenderam? Ficou alguma dúvida? Carol, até 2025 estive trabalhando a redação modelo Enem. Tá, ô João, eu vou te chamar como se é aluno do curso. Você tem mentoria de 1 hora individual comigo, inclusive, para, se você quiser trazer essas dúvidas na mentoria, eu te oriento lá. Eu vou te chamar no particular e vou te explicar. Vou responder a essa pergunta. é, Vou responder para você, vou conversar com você pelo WhatsApp. Alguém tem mais dúvidas sobre a competência 4? Eu tenho mentoria individual também, quando podemos marcar. Igor, como você é aluno do curso, você pode me chamar no particular e a gente marca.
Adriana Fernandes, preciso assistir de novo para fazer as anotações. Foram muito válidas. Verdade, Adriana, porque é muita informação, né? Eu vou deixar no YouTube. Depois do almoço, vai para o YouTube a live, vou colocar o link lá no grupo de WhatsApp. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais. Mais alguma coisa, gente? Gente, vou encerrar. Um bom fim de semana para vocês. Fabiana fez uma pergunta acima, peraí. Se fossem duas inadequações, o aluno cairia para 120? Tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o todo. A gente não tem como eu falar. Se a presença é. Porque assim, você tem que olhar se vai, além dessas inadequações, será que tem mais repetições? Será que a presença é expressiva? Eu, né, com essa redação, se eu encontrasse mais uma inadequação, Carol, não cairia a nota ainda para 120. Essa, eu. Porque tem outras redações que, além de ter mais de uma inadequação, será que tem mais repetições também? Será que a presença está constante, regular? Então, a resposta vai ser, para esse tipo de pergunta, vai ser sempre depende. Como que isso está dentro do texto? Mas nessa redação, nessa que eu avaliei hoje, se tivesse mais uma inadequação, eu ainda não daria 120. Beleza. Mais dúvida, gente? Tem alguma pergunta que eu não vi aqui, será? Acho que é isso. Então, gente, bom fim de semana para vocês, bom sábado, bom domingo. Semana que vem, 10 horas, temos live de novo. Todo sábado elas vão para o YouTube depois do almoço, tá bom? Um abraço para vocês. Quem é da Prova todo Santo Ano pode marcar mentoria e até a próxima aula. Tchau, tchau.